Na prisão, o propósito às vezes é encontrado nos momentos mais adversos. Goiás News. Notícias 100. Mas delonga. Vamos para a notícia. No YouTube. Eu me dei o nome de poeta emocional porque reflete minha prolífica capacidade dada por Deus de articular as palavras não ditas de minha alma. Antes do meu encarceramento, eu não tinha interesse em poesia, talvez porque eu realmente entendesse o conceito ou como ele poderia influenciar minha vida. No entanto, quando fui condenado à prisão perpétua, isso mudou. Lembro-me de voltar para a prisão DC depois de ser informado dessa sentença dura e como eu me sentei em uma mesa na área comum da unidade, perdido em pensamentos profundos enquanto tentava entender o que acabara de acontecer, um cara caminhou e sentou-se ao meu lado na tentativa de me consolar. "Man, ouvi dizer que te deram vida", disse, "e sinta a sua dor." Eu olhei para o cara com desgosto, então me levantei e fui para a minha cela designada. Eu pensei comigo mesmo, como diabos você pode sentir minha dor? Você é o único condenado à prisão perpétua. Sentei-me na minha pequena mesa, tentando remar através da onda de emoções. Eu peguei o toco de um lápis na minha frente e comecei a escrever meus pensamentos em uma folha de papel. Lembro-me de pensar em qualquer coisa em particular, ou mesmo tentar organizar meus pensamentos. Acabei de escrever. Quando li o resultado, fiquei chocado. Durante meus anos mais jovens, eu nunca tinha sido bom em me expressar verbalmente, fora da violência física, então o derramamento de sentimentos, bem como o fato de que naturalmente rimou, foi uma revelação para mim. Eu nunca tinha sido bom em me expressar, fora da violência física, então o derramamento de sentimentos, bem como o fato de que ele naturalmente rimado, foi uma revelação. Isso me tirou do meu humor negro por alguns minutos. Senti um pouco de alívio. Foi um momento de waiting para exhale. Eu intitulei o poema You Don't It Understand My Pain, porque é exatamente assim que eu me sentia. Você não entende minha dor. Então Don Reut diz que sim. Há uma rosa que cresceu a partir de concreto, lutando tão duro para romper. No entanto, a ainda não é livre. E você diz que entende. Bem, tenta ser eu. Donilite, acaricie meu ego, porque eu posso muito bem ir com o fluxo. Eu tenho que ir pelo que sinto e com o que eu sei. Agora eu conheço, o seu coração pode estar no lugar certo, não, mas a experiência é o meu guia. Agora estou aqui ferido, mental e emocionalmente. Que eu tento tanto esconder. Você não entende minha dor. A partir desse momento, toda vez que me encontrava emocionalmente abalada, Ide colocava a caneta no papel para expressar as palavras não ditas de minha alma. Foi muito antes de eu perceber como a poesia escrita terapêutica tinha se tornado para mim. Eu estava acostumado a falar sobre meus sentimentos, porque eu queria ser visto como fraco. Então, eu mantive um controle sobre minhas emoções. Mas encontrar uma saída para os meus sentimentos no papel, e de uma forma poética, naquele, ajudou-me a sentir-me verdadeiramente vivo. Talvez até pela primeira vez na minha vida. Eu compartilhei minha poesia no início, mas ainda sentia que estava finalmente sendo visto, mesmo que fosse pelos meus próprios olhos. Ao longo dos anos, escrevi com mais frequência, minhas habilidades melhoraram e minhas expressões se tornaram mais detalhadas. Minha esposa, que eu considero ser meu anjo em forma humana, desempenhou um papel significativo na minha ascensão ao trono de poeta legítimo. Nestes mais de 23 anos de encarceramento, as nossas conversas partilhadas e experiências pessoais inspiraram-me a escrever poesia que os leitores gostam, bem como o fio. Só o seu amor gera uma onda de emoções positivas que ricocheteia por todo o meu ser, e isso é o que chamo de poetry in motion. É incrível como a escrita pode ser tão catártica. Tornou-se uma maneira de curar algumas das cicatrizes emocionais que suportou praticamente toda a minha vida. Partilhar o meu epifane com outros. Quando estive numa prisão anterior, a Instituição de Segurança Média Zelton em West Virginia, compartilhei meu amor por escrever e ler através de um clube do livro que formei com cerca de 14 outros prisioneiros, apoiados por vários voluntários externos. Fomos inspirados pela nossa participação num programa Inside Out com a West Virginia University. Nesse programa,
15 estudantes universitários de fora e 15 homens selecionados de dentro, Prison, reuniram-se para discutir temas relacionados com o encarceramento. Foi uma oportunidade para os reclusos apresentarem uma perspectiva diferente acerca do US, considerando que muitas visualizações de pessoas são moldadas pelo que leem nos jornais e veem na televisão. O programa tinha 3 meses de duração e nos reuníamos 5 dias por semana. Foi transformador para muitos de nós, os estudantes universitários em particular, porque muitos deles estavam a planear seguir carreiras relacionadas com o direito de uma forma ou de outra. Eles aprenderam que somos pessoas ruins, muitos de nós apenas fizemos escolhas ruins. E ainda mais importante, nós os ajudamos a entender por que as pessoas cometem esses erros. Existem fatores subjacentes para quase todos os crimes cometidos. Muitas pessoas encarceradas escolhem conscientemente cometer crimes, sentem-se empurradas para isso por suas circunstâncias ou condicionamento. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras, online nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras! Eu gosto de dizer que é praticamente impossível para uma pessoa ficar confinada a um fumeiro por um longo período e emergir sem o cheiro de fumaça. Em outras palavras, o ambiente em que as pessoas crescem molda muito de como elas vivem, o que elas fazem e quem elas se tornam. Isso é um fato, mas muitas pessoas optam por não reconhecê-lo porque acham que dá um passe para aqueles que fazem o mal. Mas isso não é o caso. Em vez disso, reconhecer esse fato permite que você perceba o ser humano. Todo mundo tem uma história, e ela não chega até que você aprenda que você pode entender e apreciar a pessoa. Muitas de nossas conversas durante as reuniões do Clube do Livro giravam em torno desse tópico. Por exemplo, o nosso primeiro livro foi Just Mercy, de Brian Stevenson, baseado nas tentativas de Authority para libertar pessoas no corredor da morte. Foi durante estas reuniões que senti mais humanizado. Eu estava cercado por pessoas que vieram a se importar genuinamente umas com as outras. Também tentei compartilhar o valor terapêutico da narrativa desenvolvendo um programa para outros prisioneiros chamado MAN, Ajuste de Centralidade Now. Eu desenvolvi a aula depois de me inscrever para treinar como facilitador. O projeto final para a classe necessária era criar um programa próprio. E isso é em parte como o MAN era born. Estou no meio, a apertar as mãos durante uma sessão de MAN, foto do BOP. O perdão vai libertar você, digo em parte porque a inspiração para o conceito por detrás do MAN foi a morte do meu irmão Dan. Sonhei com sua morte na noite em que ele faleceu, 4 dias depois de ter sido brutalmente espancado em maio de 2004. Eu estava devastada, sangrando emocionalmente. Jurei naquela noite vingar o assassinato do meu irmão. Embora eu seja um cristão, eu estava decidido a tomar as coisas em minhas próprias mãos. Não havia como permitir que esse cara escapasse da raiva fervendo por dentro. Deus tinha outros planos. Cerca de 6 meses depois, eu estava sentado na beira da cama dentro da minha cela, ainda de luto, quando o Senhor falou comigo com uma voz calma e interior: "Você sabe a dor que você está sentindo agora?" Eu respondi: "Yes, Lord." Ele respondeu: "Isso é o mesmo tipo de dor que você causou a outras pessoas com seus maus comportamentos." Algo despertou dentro de mim que eu nunca tinha experimentado antes. Senti compaixão e remorso ao mesmo tempo. Eu nunca tinha percebido até então que minhas ações durante a adolescência haviam causado tanta dor aos outros. Eu nunca vi outras pessoas pelos seres humanos que são, devido em grande parte à maneira como eu estava condicionado a me ver enquanto crescia. A forma como fui tratado por outros, a minha mãe em particular, fez com que eu ficasse entorpecido com os sentimentos. E à medida que crescia, meu coração ficava mais frio que o gelo. Mas quando Deus falou comigo, meu coração descongelou. Como um homem pensa em seu coração, assim é ele, diz em Provérbios. De repente senti compaixão pelo tipo que assassinou o meu irmão, tanto que disse a mim mesmo: se alguma vez os nossos caminhos se cruzarem, vou perdoá-lo. Enquanto isso, o homem que assassinou meu irmão foi preso e aceitou um acordo judicial por 20 anos de prisão. Quase 2 anos depois,
Soube por telefone não só o nome da pessoa que matou o meu irmão, Ronald, mas também que estava encarcerado na mesma prisão. Meu coração começou a palpitar. Nunca esperei encontrá-lo tão cedo. Mas a hora tinha chegado. O Senhor estava me testando. Meu coração realmente mudou, ou eu iria buscar vingança? Deus já sabia a resposta, mas eu tive que descobrir por mim mesmo. Eu soube que Ronald estava em uma unidade em frente à minha, então quando houve uma mudança de 5 minutos para o pátio de recreação, eu fui lá fora para ver se eu poderia localizá-lo. Foi difícil, porque nossos nomes estão escritos em nossas camisas caqui. Quando vi uma pessoa cujo primeiro nome inicial e sobrenome era compatível, me aproximei calmamente e perguntei se poderia ter uma breve palavra com ele. Expliquei que estava à procura do tipo que matou o meu irmão, e que o nome dele combinava. Imediatamente, ele disse: "Não, eu não sou ele. Não estou preso por homicídio. Iroite em uma violação de parole, ponto." Eu sabia que ele estava mentindo, eu podia sentir isso. No entanto, eu disse-lhe que só queria abordar o assunto de uma forma espiritual, não qualquer coisa física. Mais uma vez, ele me assegurou que ele era o cara. Avanço rápido. Mais tarde naquele dia, Ronald foi trabalhar e falou com um dos meus amigos. Ronald contou ao meu amigo sobre o nosso breve encontro, e como ele mentiu para mim. Ele tinha certeza do que eu teria feito se tivesse dito que sim. Mas Ronald lembrou-se do meu desejo professado de lidar com o encontro espiritualmente, e acrescentou: "Se ele realmente quiser abordar este assunto dessa maneira, então estou disposto a falar com ele." Mais tarde naquele dia, após as 4 da tarde encontramos-nos lá fora no quintal, eu, o Ronald e o meu amigo, que agíamos como mediador caso as coisas azedassem. Mas eles fizeram lição. Enquanto caminhávamos pela pista, Ronald me contou seu lado da história da morte de meu irmão. Uma vez terminado, eu disse-lhe num tom sério mas agradável: se os nossos caminhos se tivessem cruzado há vários meses, estaríamos a ter um tipo diferente de conversa. Mas o Senhor me revelou algumas coisas sobre a dor que o velho eu causou a outros. Então, em vez de continuar o ciclo do mal, quero que você saiba que eu te perdoo. Eu podia ver que era como se um grande peso tivesse levantado de seus ombros, não tendo mais que andar por aí com medo do meu possível desejo de vingança. Eu apertei sua mão firmemente, enquanto olhava em seus olhos, então o puxei para um breve abraço fraternal. Eu fiz algo naquele dia que eu nunca poderia ter imaginado ter a força e disciplina para fazer. Mas eu fiz isso. E foi genuíno. Ronald é a primeira pessoa que eu realmente perdoei, e me senti bem. Mesmo enquanto compartilho essa história, posso pensar em Ronald sem nenhum sentimento ruim. Ronald fez o que fez porque estava desconectado do seu eu interior, a melhor versão de si mesmo. Assim como eu já fui um produto do meu ambiente, ele também era. Eu destruí vidas, e ele destruiu vidas, mas em nossas mentes subdesenvolvidas, não vimos nada de errado sobre isso. Foi normal, especialmente nas ruas de Washington, DCAM de forma alguma justificando mais escolhas, RIS, meu ou qualquer outra pessoa. Eu já fui um produto do meu ambiente, então eu falo por experiência pessoal e desde que eu superei a escuridão que uma vez pairou sobre a minha vida, utilities tornam-se um compromisso ao longo da vida para ser um farol de luz, guiando os outros para fora de sua própria escuridão interna. Ninguém nunca me disse coisas como: "Man, você é uma boa pessoa, o mundo precisa de mais pessoas como você, espero que você chegue em casa um dia." Mas agora eles fazem, e parece tão bom. Tornando-se um beacon para outros, apesar do BOP. Desde que fui transformado pela própria Reneval que me tornei intencionalmente comprometido em ser um farol de luz, ajudando a guiar os outros para fora da escuridão. É bom ouvir as pessoas dizerem: "Man, você é uma boa pessoa. O mundo precisa de mais pessoas como você. Espero que você chegue em casa um dia em breve." Isso é uma grande conquista para mim. O propósito do MAN era ajudar outros homens encarcerados a desenvolver um senso saudável e coeso de si mesmos, identificando e compreendendo suas próprias características que desencadeiam personalidades viciantes, violência e comportamentos criminosos.
Pequenos grupos se reuniam uma vez por semana durante 3 horas ao longo de 14 semanas. Entre os assuntos que exploramos estavam resolução de conflitos, integridade, perdão, controle da raiva, ressentimento, controle emocional e como diminuir o pensamento nocivo. Infelizmente, Inside Out, o Clube do Livro e MAN todos chegaram ao fim com mudanças na gestão da prisão. Por exemplo, MAN foi encerrado porque a equipe queria controle, e eu não comprometeria. Qualquer um que ensine o programa deve estar totalmente comprometido com a conexão humano para humano. MAN é um programa muito íntimo que aborda questões complexas e sensíveis. Uma abordagem rotineira e indiferente não seria aceitável, e os funcionários da prisão deixaram claro que humanizar-nos não era uma prioridade. Assim que os programas terminaram, nada de positivo a fazer permaneceu para os habitantes encarcerados, abrindo espaço para o diabo ter o seu caminho com tantos dos caras, getting alto, lutando, roubando pessoas, ficando bêbado, e indo e voltando para o roll. Enquanto isso, porém, eu permaneci, e sempre serei, um poeta emocional, compartilhando minhas esperanças e sonhos com o mundo, imaginando se alguém está ouvindo, renascimento durante um momento crucial em minha Wilderness Experience aconteceu algo fenomenal, uma transformação de mim, na minha forma mais pura, a personificação de um poema, com uma personalidade que dá vida à alma dos outros. O lado espiritual do meu identidade nascida de novo testemunha como escravidão pode ser solto, e maldições geracionais quebradas. Desmascarando o passado, mas não permitindo que se torne muito familiarizado com o presente, Akamai Today. Uma obra brilhante de verdadeira poesia. Eu sou ele, e sou eu. Uma borboleta humana em movimento. Para pedir uma cópia do Poeta Emocional, visite a Amazon. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Editorialitis nota: hoje, Antônio está alojado em um hospital prisional, após uma greve de fome encenada em protesto contra seu tratamento, o que causou sérios danos à sua saúde.